Bem-vindos a mais um tema para o nosso canal do Mar de Amigos. Hoje teremos um assunto extremamente interessante, extremamente importante, que vamos abordar a salvatagem. Salvatagem que todos os barcos precisam ter, porque segurança em primeiro lugar. Então, vem conosco, vamos embarcar, que eu vou apresentar para vocês item a item, para que vocês entendam a necessidade de ter e o porquê que isso, inclusive, é obrigatório. Vem conosco! Bem, amigos, dando então ênfase no material de salvatagem, então vamos começar pelos coletes. Coletes salva-vidas, coletes que são dotados de características que é dentro de um tratado internacional que o SOLAS. SOLAS é um tratado internacional que surgiu desde do naufrágio do Titanic, ou seja, a partir de 1914, então na necessidade de padronizar, de termos itens de sobrevivência, de salvatagem, isso internacionalmente, então a SOLAS criou inclusive uma convenção, que é a IMO, que determina isso daqui, um padrão mundial. E aqui no Brasil, a DPC, que é a nossa Diretoria de Portos e Costas, que vai homologar esses equipamentos. Então não adianta chegar em um local qualquer, escolhe um colete ou compra por um meio eletrônico, mas não entendeu o porquê que ele tem que ser daquela categoria, aquela classificação. Então, dos coletes salva-vidas, nós temos cinco classificações, 5 classes, tá, de coletes. Então, aqui no caso, na nossa costa brasileira, o mais comum de se utilizar é o classe 2, que é esse que está na minha mão. Tá? Existe o classe 1, que seria para navegação oceânica, que não estou expondo aqui, que eles já têm de diferença dispositivos autoiluminativos quando está em contato com a água, são equipamentos um pouco mais caros e que é desnecessário para uma utilização costeira, tá? Seria mais para uma navegação oceânica. Então, este colete, que é da cor amarela, né? Aqui laranja, amarelo nos Estados Unidos, né? Que a Marinha Americana utiliza, dá preferência mais para a cor amarela, mas tanto o amarelo como o laranja é determinado pela Convenção Internacional, que são as cores que são mais visíveis na superfície da água. Então não adianta ter um colete escuro, porque você não vai ver o náufrago. Então esses coletes aqui, a diferença do classe 2, tá? É que ele tem as fitas refletivas, tá? E ele tem aqui estampado, homologado pela Marinha, tá? E está dizendo aqui, classe 2, tá? Para que a necessidade da fita refletiva? Porque quando se está na condição de náufrago, principalmente à noite, você vai ter a reflexão dessas fitas, tá? Mediante a qualquer facho de luz. Então se torna mais fácil identificar o posicionamento do náufrago, né? E ao mesmo tempo os outros coletes, que é o classe 3, o classe 4 e o classe 5, não tem esses refletivos, tá? Isso inclusive é algo que é super importante para que a gente possa ter um resgate o mais rápido possível. Agora, quando nós compramos o colete, ele vem nesse estado aqui, ó, tá? Ele vem num saco plástico, vem todo cheio de lacinho, tal, que geralmente a gente acaba armazenando nessa condição, tá? Que está errado. Por que está errado? Porque numa hora que se for utilizar isso, né, num momento de estresse, num momento de pânico, né, até retirar isso do saco plástico, até retirar esses lacinhos que vem nele, vai se tornar muito difícil. Aqui no caso eu tenho esse colete que já está aqui fora do saco plástico, mas também ele tem aqui uma perfuração, tá? Ele está com uma perfuração. Então, qual é o prazo de validade do colete? O prazo de validade do colete é
questão de bom senso, é o estado de conservação do colete. Não adianta eu ter um colete que eu falo, ó, tá novinho, mas já está perfurado, tá? Então ele poderia estar já com as costuras já apodrecendo. Então nós temos que ter sempre uma supervisão para ter esses equipamentos em condições de uso, porque no momento que você vai mais precisar, não vai funcionar. Outra coisa, sempre pense no seguinte, ó, quando eu coloco o colete, né? Ou seja, o colete, vamos fazer um treinamento aqui, ó. Vou colocar esse colete, olha quanto tempo eu demoro para colocar o colete, tá? Então, isso ele estando já fora da embalagem, né? Então aqui eu vou colocar aqui um laço, né? Pressionar bem aqui o colete, tá? Pressionar, de preferência dar um laço bem forte até nó cego, se for o caso, que não vai soltar, tá? E os dois posicionamentos aqui eu coloco. Diferença desses coletes homologados pela DPC é exatamente essa gola que eu estou com ela aqui, ó. Essa gola é o que diferencia das outras categorias que são mais utilizadas para moto aquática. Então aquele colete para moto aquática, que é o classe 5, o classe 5 é um colete que ele não tem gola, tá? Esse colete aqui, ó, esse colete não tem a gola, é um colete mais prático para que você faça essa atividade esportiva, mas no caso, essa gola que aqui no meu aqui tem, não tem no colete classe 5. Então, o colete classe 5 é para atividade com moto aquática, para que você tenha mais mobilidade. Agora, essa gola aqui, ela é exatamente na condição como náufrago. Estou na condição de náufrago. Se eu não tivesse essa gola, se tivesse com esse colete aqui, classe 5, e se eu estivesse desmaiado, se eu tivesse desfalecido, eu vou ter o quê? Os meus membros com o peso, eu vou ficar de bruço, vou ficar e vou me afogar, tá? Se eu tiver inconsciente. Então essa gola é exatamente para que eu fique, tá, na posição com o rosto para cima, e aí eu não vou ter o problema da respiração. Então, por isso a necessidade dessa gola e exigência da Marinha do material de salvatagem. Agora, o classe 4 é um similar a esse daqui, tá? Só que ele é exatamente para trabalho, para serviço. As pessoas pegam e ficam a bordo trabalhando, né, fazendo limpezas, tal, e caso caia na água, tal, então poderia estar usando o classe 4. O classe 3 é igual a esse que eu estou vestindo, só que ele não tem as fitas refletivas. Então ele é utilizado mais em regiões abrigadas, como uma baía, uma represa, um lago, porque no caso a pessoa estando na condição de náufrago, ele exatamente não vai ter a necessidade de ter essa fita para ajudar a resgatar como náufrago, né, no caso noturno. Essa boia circular é um material, né, que é também exigido a bordo das embarcações que seja de médio porte, né? Então, dependendo do tamanho do barco, é uma boia dessa ou duas boias dessa, né? Elas também têm a classe, isso aqui é classe 2, porque ela tem também a fita refletiva, também tem que ser homologado pelo órgão competente, tá? Que é a DPC, tem que estar dentro dos SOLAS, né? Também dentro da categoria. E essas boias, elas têm que ter o quê? Um cabo de retinida. Esse cabo amarelo que está aqui na minha mão é um cabo de retinida de um material que boia, que flutua, e esse cabo é exatamente para poder, quando eu lanço essa boia para o náufrago, tá? Esse cabo de retinida tem que estar solto, tá? Não pode estar assim, com lacinho, nada disso, solto, para que ajude com que a gente possa recolher o náufrago, porque o náufrago vai se dirigir
até essa boia, né? Essa boia aqui não é para o cidadão botar na cabeça, né? Isso aqui é para a pessoa simplesmente se manter na superfície, né? De segura aqui nessas alças e se mantém na superfície. Agora, existem boias dessa com diâmetro maior. Para que serve com diâmetro maior? Porque dependendo do tipo de navegação que se faça, realmente, se a pessoa quer ficar garantido no aspecto de segurança, com o diâmetro maior, aí sim, inclusive, ela vai permitir que se passe a cabeça. E aí, como um náufrago, por exemplo, se eu passar a cabeça por dentro desse orifício e se estiver inconsciente, né, ou seja, o socorrista, ele ter a habilidade de colocar o braço juntamente com a cabeça, usa o apoio aqui da boia para que mantenha a cabeça do náufrago fora d'água, enquanto é providenciado o resgate, tá? Então, esse diâmetro aqui, que em barcos de porte como esse que nós estamos, é até desnecessário, né? Então, essa aqui é uma boia que ocupa menos espaço. Mas para barcos maiores, até eu recomendo que utilize aquelas boias com diâmetro maior. Mas todas elas observando a classe de navegação, que é a classe, aqui no caso, 2, tá? A classe 3 também não tem, ela aparentemente é igual, mas não tem a fita refletiva e tem a mesma função, tá? Então, esse cabo de retinida tem que estar talingado, tem que estar preso aqui na boia, tá? Agora, além desse cabo de retinida, tá? Também tem um outro dispositivo que nós chamamos de facho home, ou um sinalizador noturno. Esse sinalizador noturno, aqui eu peguei uma outra boia, tá? Que está com a retinida aqui talingada, tá? Mas eu tenho aqui esse dispositivo, que ela, quando está no barco, ela está nessa posição, tá? À medida que eu lançar isso na água, ela vai virar e vai acender a luz, tá? Então, esse dispositivo autoiluminativo é exatamente para sinalizar onde está a boia. Você fala assim, mas para que precisa disso? Né? Isso é uma lanterna? Não, não é uma lanterna. Isso aqui é para quando a pessoa estiver como náufrago e você lançar a boia, você não vai lançar uma boia dessa na cabeça da pessoa, porque você mata, né? Aí você acaba de acabar com o náufrago. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa boia, vai lançar próximo do náufrago, né? Para que o náufrago vá até a boia e se mantenha na superfície, ou para que o socorrista possa fazer o resgate também do náufrago com o apoio da boia. Então a boia vai estar juntamente com esse dispositivo, que ele fica boiando, né, ao lado da boia. Então tanto o facho home como o cabo de retinida, eles precisam estar preso, talingado à boia circular. Tá? Então isso daqui é um outro item de salvatagem extremamente importante. Não adianta ter a bordo para falar, mas cadê a pilha? Não, a pilha está guardada lá no armário. Não adianta, né? Você não vai escolher, não vai avisar na hora do acidente, né? E a hora que vai procurar, não tem. E se está sem a pilha, ou se ela está descarregada, pode estar estourada, aqui dentro não vai fazer esse efeito, tá? De acender ou apagar. Tá? Então, para isso que serve aqui a boia circular, ok? Então, dentro também desses itens de salvatagem, nós vamos encontrar os pirotécnicos, né? Pirotécnicos que geralmente ficam muito em evidência na época de final de ano, festividades, né? Mas esses foguetes pirotécnicos, eles são para sinalizar, né, uma condição, uma necessidade de um socorro, de um auxílio. Então, a DPC, ou seja, na Norman, nós somos obrigados a ter a bordo esses materiais pirotécnicos, esses sinalizadores. Então, para barcos até 24 metros, né, nós temos que ter esses sinalizadores, que são 2 de estrela vermelha, né, que são esses grandes aqui. Esses foguetes, tá, eles devem ser observados antes de qualquer coisa.
mostre para as pessoas como é que funciona, né? Qual que é o lado de lançamento, tá? Porque aqui, ó, tem a seta indicativa, tá? Então, isso daqui, esse dispositivo, ele chega a 300 metros de altitude, de altura, 300 metros, então é uma arma isso, né? Se a pessoa de repente não souber manusear, não souber o que está fazendo, pode até se machucar. Então, aqui eu tenho a parte indicativa, né? Você vai soltar, vai tirar aqui, tem um gatilho aqui, e aí isso daqui lança, chega a 300 metros de altitude, e aí ele abre um paraquedas, né? Abre um paraquedas e aí ele aparece uma estrela vermelha. Essa estrela vermelha, ele vai ter um período para que ele desça, ele vai ficar 40 segundos, tá? Incandescendo e descendo lentamente. É para sinalizar aonde é que um náufrago ou alguém está precisando desse socorro. Então, esses foguetes aqui são os mais potentes, são 300 metros de altitude. Aí nós temos um outro, né, que é menor, né, que é esse facho manual de luz vermelha, tá? Esse facho manual, ele já atinge a uma altitude de 60 metros, tá? Então, o que que acontece? Primeiramente, né, a longa distância, vou disparar o maior, né, que ele vai ser visto a uma grande distância. Depois, né, você notou que está vindo alguém que está se aproximando, aí você aciona esse, que esse aqui ele também tem a mesma função, ou seja, só que ele tem uma altitude menor e também tem um período de queima de até 60 segundos, tá? E no caso, durante o dia, nós vamos ter o fumígeno. Esse dispositivo, ele também é para boiar, né? Eu retiro aqui essa tampa dele aqui, aciono o gatilho e vai começar a sair uma fumaça laranja. Isso aqui é para usar durante o dia, claro, né? E aí ele fica indicando o local onde está sendo solicitado socorro, auxílio. Então esse aqui é o fumígeno laranja, também é obrigatório ter a bordo. Existe um outro que não é obrigatório ter a bordo para embarcações de esporte e recreio, que eu acho muito interessante, que é o sinalizador diurno e noturno. Seria similar a esse aqui, esse de estrela vermelha, só que ele tem dois acionamentos. De um lado é de uma cor, é verde, do outro lado é branca. Então, o sinalizador diurno e noturno. Então, o que que você faz? Você, durante o dia, você quer chamar atenção, talvez não esteja tem gente tão longe, mas você quer indicar que onde é que está pedindo socorro, você aciona um dos lados, né, para que você, com a mão, você vá sinalizar onde é que está a sua embarcação, onde você se encontra, tá? Então nós temos esses pirotécnicos que, quero relembrar que todos eles têm que ser homologados, todos eles têm um fabricante, todos eles têm um prazo de validade, tá? Aqui no caso aqui eu trouxe um, que esse daqui ele já está fora do prazo de validade, ok? Então aqui, ó, tá? Esse daqui, ele está fora do prazo de validade, então é um item aqui que, tá, no caso, a gente não deve acioná-lo, nós devemos fazer um descarte consciente, encaminhar para a loja que vende ou para o fabricante, porque isso daqui não é brinquedo, isso daqui é algo que, acionado desnecessariamente, se de repente for ativado um aparato de resgate, porque foi alguém que fez uma brincadeira, isso daqui é uma brincadeira de mau gosto. E aqui dentro nós temos algo que pode causar algum tipo de acidente, né? Se eu descartar isso aqui meramente num lixo comum, isso aqui não pode acontecer. O ideal é fazer o descarte disso no local adequado. Esse daqui, por exemplo, ele foi fabricado em 2018 e a validade dele é até 2022, tá? Fevereiro de 2022. Então esse daqui perdeu a validade, tá? Então não adianta ter um item que de repente você nem sabe se vai funcionar ou não. Então espero que tenha tirado as dúvidas, né? Que existem vários outros itens de salvatagem que a gente precisa mencionar.
mas para outras categorias, né? Nós temos as balsas autoinfláveis, que são balsas que seriam para navegação oceânica, são aquelas balsas que a bordo delas já tem esse material aqui de sinalização. Tem, além desse material de sinalização, nós vamos encontrar também as rações sólidas, rações líquidas, que é para o náufrago a bordo daquela balsa, tá? Não é bote, não é o bote inflável, é a balsa autoinflável, são os casulos que, à medida que a gente aciona ela, no caso de um naufrágio, ela vai montar um casulo, e esse casulo, dentro dele tem esses materiais a bordo, que aí te permite a permanência, inclusive com um casulo fechado, né, para que você possa permanecer por um período mais longo até que o resgate chegue, né? E os barcos já grandes aí já precisam de uma dotação de balsas que seja no mesmo número de pessoas que aquela embarcação comporta. Isso daí seria mais para os navios. Então espero que tenhamos esclarecido, né? Que tenha aí percebido a necessidade de ter esse material a bordo. Isso daqui não é uma questão meramente burocrática, é uma questão necessária, porque o ideal é ter tudo isso a bordo, para esperar para nunca usar, mas se no momento que for necessário usar, vamos fazer com que a gente tenha o sucesso e possa ser resgatado, né, porque tem o equipamento adequado que as autoridades determinaram, ok? Então, muito obrigado até aqui. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, de apresentar sugestões, né, e de dar o seu gostei, né, o seu like, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos para que contribua para que amplie o nosso mar de amigos, ok? E não se esqueça, né, navegar é saudável, navegar é preciso, ou navegar é preciso e navegar é saudável. Vem conosco e continue nos seguindo.